Sabe quando a gente entra numa discussão e tenta, com toda a lógica do mundo, provar um ponto só para ver a outra pessoa ficar ainda mais na defensiva? Pois é. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa lei do poder que vira essa ideia de ponta cabeça e mostra um jeito bem mais inteligente de conseguir o que se quer de verdade. E a ideia central é essa aqui, ó. Uma frase simples, mas que carrega o segredo de uma persuasão que realmente funciona. Em vez de ficar tentando convencer na base da palavra, o verdadeiro poder está em mostrar os resultados. É simples assim. Ganhar uma discussão, pode até dar uma satisfação momentânea, né? Mas quase sempre é o que a gente chama de vitória de pirro. É um tipo de triunfo que, no fundo, causa tanto ressentimento, tanta má vontade na outra pessoa, que o preço que se paga é muito maior do que a vitória em si. É a clássica situação de ganhar a batalha, mas acabar perdendo a guerra. Para a gente entender o custo real de um argumento, vamos voltar lá para a Roma Antiga. Nossa primeira história é um exemplo bem trágico das consequências de tentar vencer só com palavras, especialmente contra quem tem o poder. A história é pesada. Olha só a linha do tempo. Tudo começa com uma ordem bem direta de um cônsul romano no meio de uma guerra. Mas o engenheiro, achando que a lógica dele era absoluta, entra na fase do argumento. Ele insiste, faz diagramas, prova cientificamente que o mastro menor seria melhor. O erro fatal dele não foi estar errado na física, mas sim em ignorar completamente a dinâmica do poder ali. Ele ficou tão focado em provar que estava certo que acabou desobedecendo a ordem. E o resultado foi brutal. Essa frase é de arrepiar, né? A vitória intelectual do engenheiro não valeu absolutamente nada diante da autoridade do seu superior. No fim das contas, ele venceu o argumento, mas perdeu a vida. Uma troca terrível. Ok, se a história do engenheiro romano mostrou exatamente o que não fazer, nosso próximo exemplo, direto da Renascença italiana, mostra a solução de um verdadeiro mestre. Vamos ver como Michelangelo lidou com o desafio parecido de uma forma simplesmente genial. A situação aqui era super delicada. Imagina a cena. Michelangelo está prestes a terminar sua obra-prima, o Davi. Mas aí chega o patrono dele, o prefeito Soderini, o cara que não só pagava as contas, como se achava um baita entendedor de arte, e solta essa. O nariz está grande demais. Discutir de frente seria um insulto, um risco gigantesco para a carreira dele. Bom, e aqui a gente vê a jogada de mestre. Em vez de argumentar, Michelangelo faz o quê? Ele concorda. É o primeiro passo. Ele chama o prefeito para subir no andaime, mas o truque está no passo 2. Ele pega, escondido, um pouco de pó de mármore. E aí vem o teatro. Ele finge que está trabalhando na escultura, batendo de leve no cinzel e deixando o pó cair sem nem encostar na obra. É uma demonstração puramente visual que deixa o Soderini ver a tal mudança e sentir que a opinião dele foi ouvida. E o resultado? Perfeito! Soderini se sente importante. Ele acredita que o toque dele deu vida à estátua. O ego dele fica satisfeito. E Michelangelo? Conseguiu preservar sua obra-prima exatamente como queria. Foi uma vitória para os dois lados e o melhor, sem uma única palavra de confronto. Então, o que a gente pode tirar dessas duas histórias tão diferentes? Qual é o princípio por trás disso tudo que torna a demonstração de Michelangelo muito, mas muito mais poderosa que o argumento do engenheiro? Vamos dar uma olhada na diferença entre agir e falar. Esse slide aqui resume tudo. Quando a gente argumenta, não estamos só debatendo fatos. A gente está, de certa forma, desafiando a inteligência da outra pessoa. E isso, claro, gera uma postura defensiva, gera ressentimento. Já a ação, ela simplesmente contorna essa briga de egos. Ela apresenta uma prova física, uma verdade que a pessoa pode ver com os próprios olhos. E isso convence sem ofender. Essa citação do Baltasar Gracian é certeira. Palavras, né? Palavras podem ser distorcidas, interpretadas de 1000 jeitos diferentes. Elas dependem do humor, da insegurança de quem está ouvindo. Agora, quando a gente vê algo acontecendo na nossa frente, a convicção que isso cria é muito mais forte, muito mais real. E olha, Michelangelo não foi o único gênio que dominou essa arte. Pensa em Sir Christopher Wren, o arquiteto que construiu colunas de suporte falsas só para acalmar um prefeito, provando visualmente que seu projeto era seguro. Ou até Nikita Khrushchev, que em vez de descrever o terror da era de Stalin, usou um silêncio pesado para fazer uma plateia inteira sentir aquele medo. Todos eles venceram pela ação, não pela discussão. Mas como, em quase toda a regra, sempre tem uma exceção. E se o objetivo não for convencer, mas sim enganar, aí sim existe um momento em que argumentar pode ser a melhor jogada. Essa pergunta muda o jogo. Ela mostra o outro lado da moeda,
Usar o argumento não como uma ferramenta para chegar na verdade, mas sim para criar uma cortina de fumaça. A história do vigarista Victor Lustig é o exemplo perfeito. Imagina a cena: um xerife furioso aparece com uma arma na mão. Em vez de se desesperar, Lustig começa uma discussão super técnica e confusa sobre como a máquina funcionava. Enquanto o xerife tentava entender aquele monte de jargão, Lustig o distrai e dá o golpe final. Oferece um reembolso, pago com mais dinheiro falso. Então, o ponto crucial é esse. Quando alguém é pego numa mentira ou precisa esconder alguma coisa, um argumento bem articulado e cheio de confiança pode ser a distração perfeita para confundir o alvo e escapar. No fim das contas, a menos que o objetivo seja dar um golpe em alguém, a lição é bem clara. E para fechar, tem uma metáfora perfeita para isso. Discutir é como estar numa gangorra, um sobe e desce sem fim, que gasta uma energia danada e não leva a lugar nenhum. A jogada mais inteligente é simplesmente sair da gangorra e mostrar, na prática, o que se quer dizer. E essa citação do Benjamin Disraeli resume tudo. Não discuta, apenas apresente resultados. Deixe que as ações falem. Elas são muito mais altas e claras do que qualquer palavra. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão mesmo. Pensa aí, quantas vezes a vontade de estar certo acabou custando caro em amizade, em confiança, em relacionamentos? Às vezes, a maior de todas as vitórias é simplesmente saber a hora de não discutir.